Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado Nível 2, ou também conhecido como a Escola de Líderes. E o tema hoje é o líder e o amor às almas. Pegue sua apostila e me acompanhe. Conquistador de almas. Introdução. A primeira razão por que eu sou um conquistador de almas é porque Jesus o era. Lucas capítulo 19, versos 10, a Bíblia diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que a palavra de tão grande importância é essa, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Queridos, nós somos conquistadores de almas, porque nesse mundo aí fora, há milhares e milhares de pessoas sendo enganadas, sendo iludidas por Satanás, e o destino de suas almas é o inferno e o lago de fogo. Então, queridos, a nossa missão não é apenas estar aqui na igreja para ser abençoados da nossa vida financeira apenas. Não ser somente abençoados na nossa vida familiar. Não ser só abençoados na nossa vida sentimental. Mas a nossa maior missão é nos tornarmos conquistadores de almas. Compreenda, nós somos vencedores. A palavra de Deus nos é clara que, aliás, não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. Então, meu irmão, se você se manter íntegro ao Senhor, se você viver debaixo da palavra de Deus, irmãos, as áreas da nossa vida serão sempre abençoadas. Os milagres nos perseguirão e as bênçãos serão derramadas sobre nós. Mas a nossa real missão e o propósito do nosso coração é nos tornarmos conquistadores de alma. Me acompanhe aí na apostila. Primeiro, Jesus veio para salvar pecadores. Essa foi a sua missão. Primeiro, você já pensou nisso? A palavra cristão quer dizer parecido com Cristo. Para sermos cristãos parecidos com Cristo, devemos ser conquistadores de almas. Se Cristo é nascido em nós, Ele quer fazer a mesma coisa em e através de nós, assim como Ele as fez quando andou no mundo. Agora, nós somos o seu corpo. Então, queridos, se nós somos seguidores de Jesus, e se nós somos parecidos com Jesus de fato, um padrão é claro para nós. Nós somos conquistadores de alma. Uma das características que revelam e deletam se você realmente é seguidor ou não, é se você está conquistando almas para o Senhor. Não importa quantos anos você tenha de igreja, não importa se você fez preparação ou não, querido, a questão é, você está conquistando almas. Se você está conquistando almas, saiba que isso revela que você está parecido com Jesus. 2. A maior vocação de um cristão é ser um conquistador de almas. A alegria completa na vida de um salvo só acontece quando ele se torna um conquistador de almas. Existem salvos que estão há anos em uma igreja e que nunca conquistaram uma alma para Cristo. Nunca conseguiram desenvolver a missão para a qual foram escolhidos. Todavia, eu repito, para ser cristão, isto é, parecido com Cristo, para ser como Cristo, deve ser, acima de tudo, conquistador de almas. Querido, a sua alegria como cristão só será completa quando você vê os frutos maravilhosos que é a conquista de almas. E eu pergunto, você está conquistando almas para o Senhor? Você está se empenhando em alcançar os perdidos? Porque, meu irmão, a vida do cristão só será completa se isso for algo que esteja sendo vivido dia por dia. Porque tem pessoas que, ao entrarem na igreja, passam anos e anos e anos e não conquistam uma alma para o Senhor. Nós temos uma meta aqui nesse lugar. Cada cristão, cada membro desta igreja tem o propósito de ganhar 2 almas, pelo menos, para o Senhor Jesus por ano. Isso nos fala de um cristão saudável. Isso nos fala de alguém que tem um interesse no crescimento do reino de Deus. Cada cristão, 2 almas. Não apenas ganhá-los, não. Mas consolidá-los, discipulá-los, treiná-los e enviá-los para a obra de Deus. Isso nos dá, meu irmão,
alegria. Isso nos dá sentido de vida, propósito de vida como cristãos. Ok? Terceiro, ele andou com pecadores. Ele andou com os pecadores. Eles eram a razão para a sua estada nesse mundo. E assim também é com cada cristão verdadeiro. Para ser realmente semelhante a Cristo, deve conquistar almas. Jesus levou a sua mensagem aos pecadores, aos mercados, às esquinas das ruas, às montanhas, às praias, às casas dos pecadores. E ele ordenou: saia pelos caminhos e atalhos e esforça-os a entrar, para que a minha casa se encha. Irmão, você está andando em diversos lugares ministrando a palavra de Deus? Na escola, no trabalho, nos passeios, nas viagens. Você, quando tem a oportunidade, você ministra a palavra de Deus, você fala de Jesus. Porque quando o Senhor esteve nesse mundo, ele andava de lugares em lugares, ele andava com os pecadores e os influenciavam a terem a consciência, a aceitarem o reino dos céus. Então isso é um exemplo maravilhoso para nós. Nós estamos aqui para seguirmos os passos de Jesus. Nós visitamos os lugares onde os pecadores estão. Nós não nos contaminamos com os pecadores, mas eles se contaminam com a fé, com a vida, com a esperança que há no nosso coração. E nós temos uma mensagem: a salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos da realidade que todos os homens estão condenados e nós portamos a palavra da salvação e por isso não nos cansamos. Vamos em todos os lugares, falamos do reino de Deus a todas as pessoas. Amém? Quarto, cada seguidor dele fez justamente isso. Depois de sua ascensão, seus primeiros seguidores agiram de tal como ele. Cada um deles estavam ocupados dos mercados, nas ruas, ao redor dos postos públicos, testemunhando, convencendo, pregando e conquistando almas, compelindo os pecadores a crerem no Evangelho, tal como Jesus o fez. E é por isso que eu sou um conquistador de almas, porque Jesus era. A Bíblia diz: e todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo pode ministrar e testemunhar através de nós. Diariamente, esteja ou não aberto o prédio da igreja, os cristãos primitivos estavam no templo diariamente, em casa, ensinando e pregando Jesus Cristo. Meu irmão, você que já fez o discipulado nível 1, está preparado para ensinar outras pessoas o caminho do reino dos céus. Meu irmão, era de casa em casa e diariamente no templo, estava em todos os lugares, ensinando, propagando, divulgando a mensagem da salvação ao coração dos pecadores. Quem você está discipulando? Quem você está consolidando? Quem você está treinando para fazer o mesmo que você está fazendo? Porque quando Jesus foi para os céus, para preparar lugar para nós, ele deixou a missão para os seus discípulos. E os seus discípulos, eles cumpriram aquilo que o Senhor Jesus havia estabelecido. Eles fizeram as mesmas coisas que Jesus fez. Foram em todos os lugares, não pararam para conquistar almas para o Senhor. E você está sendo conscientizado hoje de que você tem uma missão, a de conquistar almas para o reino de Deus. Agora, lá fora, onde os pecadores estão. Primeiro, a segunda razão porque eu sou um conquistador de almas é porque a seara é tão grande. Nenhum homem pode olhar para as massas desnorteadas por religiões supersticiosas sem fazer o máximo para conquistar almas. Ao redor do mundo, essa seara madura de almas, multidão de pessoas privilegiadas, no meio das quais existem leprosos, endemoninhados, macumbeiros e vítimas de doenças incuráveis, permanece pronta para ser ceifada. Esta é a segunda razão básica porque eu sou um conquistador de almas, porque a seara é muito grande. Meu irmão, há milhares e milhares de pessoas que estão ao redor desse mundo sendo enganadas, vivendo uma vida medíocre, vivendo uma vida destruída, porque o Evangelho ainda não chegou a elas. Porque
são muitas pessoas mesmo. Então, a missão não é só minha, a missão não é só do pastor, de uma equipe de obreiros, não. A missão é de toda a igreja. O Senhor deixou seu ID para todos os cristãos. É responsabilidade de todos os cristãos. Cada um de nós devemos ser portadores da palavra do Senhor e ir para o campo que está pronto. Como há pessoas que estão lá no mundo apenas esperando uma oportunidade, querido, de ouvirem a palavra de Deus para tomarem uma decisão de mudança. Porque se nós não fizermos isso, os macumbeiros vão fazer, os idólatras vão fazer, as religiões místicas vão fazer, e essas pessoas irão para o inferno. Eu e você somos responsáveis pela conquista de almas para o reino de Deus. Não podemos permitir que o mundo das trevas conquiste esses corações. Nós somos os portadores da verdade do Senhor Jesus e nós iremos fazer a diferença na vida daqueles que estão necessitados. Amém, queridos? Porque a seara é grande. O trabalho é muito grande. Não pode ser feito só por alguns. Todos nós somos responsáveis pela propagação do reino de Deus nessa terra. Continuando. Mas a obra de conquista de almas é feita lá fora, onde os pecadores estão. A igreja primitiva permaneceu ocupada diariamente no templo e de casa em casa. Eles não cessavam de ensinar e de anunciar o Jesus Cristo. Atos 5:42. Este mundo velho está voltando ao paganismo de 30 vezes mais ligeiro do que ele estava na época de Jesus Cristo ou sendo evangelizado. Por um novo convertido ao cristianismo, 30 almas nascem para o paganismo. Cada ano a população do mundo aumenta em 50 milhões de almas. Cada ano o equivalente a uma nova Grã-Bretanha, ou França, ou Alemanha é acrescentado ao mundo. E desse estonteante aumento de 50 milhões, somente 2 milhões são tocados pelo Evangelho. Por que tudo isso? Porque o zelo e a paixão da igreja primitiva que impeliram os cristãos a saírem às ruas e às feiras e mercados da humanidade foram substituídos por um sistema de religião mais confortável que exige um trabalho agressivo no ganhar de almas. Na igreja primitiva, cada crente era uma testemunha, isto é, um líder, um conquistador de almas. Hoje, a maioria dos membros da igreja jamais levou uma alma a Cristo em sua vida. E o que é pior, nunca tentou fazê-lo. O plano de Deus é para que cada crente se torne um líder, um ganhador de almas, que ele vá pelos caminhos e pelos atalhos e os obrigue a entrarem, para que a minha casa possa se encher. Conquistos lá fora, onde os pecadores estão. Então eles virão à casa de Deus. Mas para quê? Para serem alimentados na fé pelo pastor, pelos obreiros e para que eles possam voltar aos campos maduros e se juntarem aos ceifeiros na salvação dos perdidos. Então, meu irmão, milhares e milhares de pessoas nascem e apenas 2 milhões são alcançadas. E isso aqui é uma estatística já um pouco antiga. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nossa missão é realmente tocar vidas. Poucos são aqueles que realmente se interessam em consolidar vidas, discipular vidas e enviá-las para dirigirem células e ministrarem nas células. Nós estamos aqui para cumprir essa missão. Você está sendo convocado pelo reino de Deus para ser um conquistador de almas. Irmãos, entenda o seguinte, nós fomos gerados por Deus para fecundar, multiplicar e para sermos líderes, irmãos. Então compreenda que nós precisamos viver esses princípios que o Senhor estabeleceu desde a criação para nós. Como vimos lá na aula do Discipulado nível 1 sobre gerar, então entenda que nós precisamos cumprir essa missão. Nossa missão, repito, é fecundar. Nossa missão é liderar e a nossa missão é nos automultiplicarmos. Então, meu irmão, você precisa ganhar essa alma para Jesus, você precisa consolidá-la e multiplicá-la para que ela se torne um líder como você também está se tornando.
precisamos alcançar. Nós iremos conquistar esse bairro, nós iremos conquistar essa cidade, nós iremos conquistar esse país. Esse país será um país que vai fazer a diferença, porque aqui nesse lugar, nesse país será um país de homens e mulheres cristãos, porque você vai colaborar com isso. Há igrejas em todos os cantos desse país com esta visão de restaurar o sacerdócio e fazer de cada membro um líder na igreja. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Tome consciência de que você não está aqui apenas para ser abençoado por aquilo que Deus pode lhe conceder, mas para ser também um abençoador, levando almas ao reino de Deus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.